Nação, empate entre Fortaleza e Maringá e o time do CSA se mantém no G8, certo? O time do Floresta até saiu ganhando da equipe do Maringá e estava voltando ao G8, ultrapassando a equipe do CSA, mas com gol do Tito, da nossa base, da base do CSA, o time do Maringá conquistou esse empate contra a equipe do Floresta. Maringá, aliás, que não ganha desde a quarta rodada do campeonato, tá ali perto da zona do rebaixamento, inclusive. Tá a 3 pontos lá do Itabaiana e pode se aproximar mais ainda, mas enfim, o time do Maringá tira pontos aí da equipe do Floresta e o time do CSA se aproveita disso, né? Só mostrar aqui um pouco da tabela de classificação aí pra vocês, tá? O time do CSA fica aqui em oitavo colocado, 21 pontos, mesma pontuação de Brusque e Ipiranga. Porém, o time do CSA tem aquela desvantagem que eu falei, da grande quantidade de empates do time. E aí tem menos vitórias do que esses dois concorrentes, tá? Então fica atrás deles dois. E eles dois ainda jogam aí na rodada, né? Então podem aí subir um pouco mais ainda na tabela, assim como o time do Náutico. Mas o time do Floresta, que está com a mesma pontuação do CSA, tem também essa mesma quantidade de vitórias, mas um saldo pior, né? Então o CSA se aproveita disso e fica à frente da equipe do Floresta na tabela de classificação. Então, só para atualizar também um pouco aí da tabela para vocês e um pouco da importância desse resultado da equipe do CSA para a sequência da nossa competição. A gente fica também agora com aquela mudança de foco agora, pensando ali, né, quarta-feira tem Copa do Brasil e tal, mas eu continuo insistindo que o foco tem que ser o acesso. Claro que agora é um jogo só, né? Vamos jogar lá contra a equipe do Vasco. É um jogo importante de toda forma, porque pode aumentar ainda mais a arrecadação da equipe do CSA na temporada, né? Com a premiação pela Copa do Brasil, o que pode fazer com que o CSA possa chegar para os jogadores e oferecer um bicho maior em relação a acesso, né? Galera reclama, o time só joga quando tem bicho. Pronto, pega o dinheiro da Copa do Brasil e bota todo para o acesso. Chega o vai dar bicho na Copa do Brasil e diz, olha, quer o bicho aqui desse jogo? Agora foca no acesso, ganha os próximos jogos, tá certo? Então é um jogo que a gente meio que desvia um pouco ali as atenções, né? Mas que na outra semana, inclusive o jogo contra o Vasco é quinta-feira, né? E depois a gente joga contra o Itabaiana na segunda, né? Então temos esses jogos, esses duelos aí pela frente. E falando em próximos jogos, o time do CSA aqui está aqui na zona de classificação, né? Tá aqui com 21 pontos, a mesma pontuação da equipe do Floresta, e enfrenta na próxima rodada a equipe do Itabaiana, na segunda-feira, às 7h30 da noite. Então vamos jogar aí fora de casa na segunda-feira. Na 17ª rodada, o CSA enfrenta em casa a equipe do Ituano, e o que pode ser um duelo direto. Olha aqui o Ituano em 10º colocado, e nessa rodada pode chegar a 20 pontos. Então a gente vai ter um duelo direto de certeza contra a equipe do Ituano, tá? Depois a gente vai enfrentar a equipe da Ponte Preta no dia 28, né? E esse jogo aí do dia 28 já é depois do duelo contra o Confiança na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, contra o Confiança dia 20, se não me engano é uma quarta-feira. Dia 20, isso, na quarta-feira. Então, dia 25, a gente joga contra a Ponte Preta. Mas tem tempo suficiente para, depois do jogo contra o Confiança, descansar os jogadores e jogar essa partida contra a Ponte Preta. O problema é jogar aí contra o time do Ituano, né? Um duelo direto na 17ª rodada, mas é no sábado também. E aí tem domingo e joga em casa. Então são 3 jogos seguidos, mas sem viagens. Então dá pra você jogar
recuperar seus jogadores, fazer um tratamento ali de recuperação no dia seguinte da partida e se preparar para cada uma das partidas decisivas na sequência. Esses 3 jogos aqui vão ser decisivos demais, tá? 3 jogos seguidos dentro de casa, mas que o time do CSA pode encarar aí como uma sequência de um jogo histórico contra o Confiança para tentar chegar na final da Copa do Nordeste, um duelo direto contra a equipe do Ituano e um jogo contra a Ponte Preta, que é um time que, pô, já tem uma pontuação de classificado praticamente, né? Então pode chegar e enfrentar a Ponte Preta aqui, a Ponte Preta já classificada, né? Focando já na segunda fase do campeonato. Então pode ser que o time do CSA use essa sequência aí também para garantir, sei lá, uma pontuação boa, né? E na última rodada joga fora de casa contra a equipe do Brusque, no sábado, dia 30, né? Então esse mês aí é abarrotado de jogos. Temos vários jogos aqui em casa, inclusive, né? Tivemos já o primeiro contra o Botafogo nesse sábado, né? Nesse sábado, dia 2. Então, depois vamos ter 3 jogos aí, né? Dentro de casa, sendo um deles uma partida muito... Os 3, na verdade, são muito decisivos. Mas, enfim... A rodada que o CSA volta ao G8 e eu falava que o time do CSA precisava de um resultado que desse respaldo também, né? E vencendo a equipe do Botafogo, até no caso, tira pontos até de um adversário que seria direto. Se o Botafogo tivesse ganho essa partida, teria ficado na frente do CSA, né? Com 19 pontos, o CSA teria ficado com 18. Com o empate, o CSA ficaria com 19, fora do G8, podendo perder posições na tabela. No caso para o Ituano também, e deixaria o Botafogo com 17. Ali a mesma pontuação, uma pontuação perto ali do CSA, certo? Mas que, bom, foi um resultado de vitória para o time do CSA, que deixa a gente lá no G8, vivos nessa briga pela classificação. Importante demais. Mas, sem perder o foco aí também na Série C, vamos para a sequência, porque a gente tem um mês de agosto extremamente decisivo para a equipe do CSA. Certo? O jogo contra o Vasco, como eu falei, ele pode trazer uma arrecadação boa para o time do CSA, uma boa verba e garantir, claro, vaga nas quartas de final, que prolonga aí a temporada do time do CSA. O jogo da Copa do Nordeste também trazendo o CSA para uma final de Copa do Nordeste, prolonga a temporada do CSA para mais um jogo, 2 jogos, né, no caso, muito decisivos. E, claro, a Série C, que é o nosso principal objetivo, ela encerra sua primeira fase no dia 30, ou seja, se o CSA não conseguir as classificações, encerra o ano da gente agora, em agosto, tá? Então, tem que garantir principalmente a classificação na Série C e, se conseguir classificação nas outras competições, maravilha, né? Ótimo. Mas foco na Série C. E esse resultado foi importante demais. Essa rodada também ajudou. Eu vinha falando, as rodadas estão ajudando o CSA. O CSA precisa se ajudar também, tá? Então, próximo jogo aí pra cima do Itabaiana. 14 pontos, zona do rebaixamento, mesmo fora de casa, o time do CSA precisa ir lá para tentar ganhar. E o Itabaiana é um dos times que mais perde no campeonato. Na verdade, é o time que mais perde no campeonato. Tem 8 derrotas, né? Então, vamos tentar esse resultado aí para cima do Itabaiana. Beleza, nação? É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso canal. Não se esquece do seu like, da sua inscrição também. E vamos que vamos que... isso aí. Pra cima, Zulão. Valeu, gente.